meus queridos, sejam muito bem-vindos, espero que todos estejam muito bem. Eu sou Yara Amaral, embaixadora da Fleet Mobility Brasil, e comigo a Darlene Rasca e a Michele Moraes, que também fazem parte do seleto grupo de embaixadores da maior comunidade de gestores de frotas. Para você que ainda não baixou o app, corre lá, baixe. Somos em 15 embaixadores, juntamente com os melhores players e patrocinadores, sempre trazendo as tendências do mercado, os últimos acontecimentos, sem falar a rede fortíssima de network. Então, não fiquem de fora. Estamos também no YouTube, no Insta, e é muito importante essa interação com vocês. Nos sigam, mandem os recadinhos, mandem as mensagens, nós adoramos um monte de coraçãozinhos, tá bom, pessoal? E para compartilhar com vocês, hoje chegamos à nossa 6ª edição do programa Fleet Woman. Estou aqui com a nossa equipe técnica, nossa querida Amandinha, falando no meu ouvido aqui, pessoal, que nós atingimos mais de 500 visualizações simultâneas. Pois é, isso é muito gratificante para mim, para a Michele, para a Darlene, para toda a equipe, né, meninas? É muito gratificante, muito gratificante, porque a gente faz esse projeto, né, esse programa com tanto carinho, tão especial para nós, trazendo convidados ilustres, né? Para compartilhar as experiências, o sucesso de cada uma delas. E chegar a mais de 500 visualizações e ser inspiração para muitas pessoas, né? Outros programas estão surgindo com as nossas ideias, eu acho muito legal essa conectividade, esse compartilhamento, né? Essa troca de experiência. E sem falar, lógico, com o apoio do nosso patrocinador oficial, que é a Mônaco, que nos confia muito, né? Se entrega demais nesse nosso projeto. E para quem não conhece, a Mônaco, ela é pioneira na gestão documental. E a equipe da Mônaco, as meninas também estão todas lá no nosso app da Fleet Mobility Brasil, trazendo toda a tendência, né? Trazendo todas as informações referentes às novas regras aí de trânsito. Então não percam essa oportunidade, conto com a participação de todos. Oi, Yara, aproveitando, você conta a novidade de final de ano agora ou vamos deixar para o final da nossa live, hein? Vamos fazer uma surpresa? Vamos deixar para o final o recadinho. Olha, gente, especial. Imperdível. Vamos deixar para o final e aí a gente fala até onde você vai se inscrever para participar. Eu acho. Vamos fazer esse suspense até o final, meninas. Aguardem e acompanhem até o final. Isso. E nós temos uma convidada especial essa noite, a nossa querida Fabiana Dias. Boa noite, Fabiana, seja muito bem-vinda. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Fabiana. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer imensurável estar aqui hoje com vocês. Prazer é todo nosso, Fabiana. Conta que nós estamos com um público maravilhoso, uma audiência sensacional essa noite. Conta para nós desse público que você é formada em Direito Ambiental. Como que você foi parar na gestão de frotas, menina? É uma história bem, como que eu posso dizer assim, todo mundo me faz essa pergunta, né, mas isso era um sonho, fazer direito, né, na minha infância, mas sempre no decorrer do caminho, o percurso às vezes corre de maneira diferente, né, Então, eu trabalhava numa farmácia, dentro de uma indústria automobilística, e na época eu cursava o direito, só que eu sou de família bem humilde, então assim, eu não tinha condições de investir num estágio na época em que eu podia fazer, né, que eu estava fazendo a faculdade. Aí eu tive que optar, ou eu concluía a faculdade, né, ou tentava fazer até um próximo do final, ou eu faria o estágio. Mas, como eu gosto muito de ler, de leis também, eu insisti, eu falei, não, no final, quando eu estiver próximo do final, eu tento um estágio na área. Aí eu fui
né, fiquei os 4 anos, eu fiquei na farmácia, dentro dessa empresa, e também que lá foi onde também começou a paixão por veículos, né? Eu trabalhava dentro da Volkswagen e todo acesso que eu tinha lá dentro tinha que ser de carro, porque é uma empresa muito grande. Então eu sempre andava naquele de carona, pegava carona com o pessoal naqueles carrões. Que bacana! E aí eu já ia me apaixonar, assim, eu sempre fiquei muito ligada, perguntava, né, como que era a linha de produção, onde que fazia, tal. Enfim, eu me inteirava bastante do assunto, né, dos carros, mas nunca pensei em trabalhar em frota, né? E aí eu fui concluindo. Quando eu saí, quando foi no 4º ano, eu fiz um acordo com o meu gerente na época e eu fui fazer o estágio. E lá eu vi nesse estágio que eu não tinha nada a ver com direito. E aí, como já estava no final do ciclo dos 5 anos, eu falei, não, mas eu não vou desistir, eu vou tentar. Aí eu fiz o estágio, eu tinha muita vontade de fazer concurso para promotor, mas era uma realidade bem diferente, era uma dedicação que eu tinha que ter, assim, imensa, só que trabalhando eu não conseguia, porque eu entrava às 6 da manhã, eu saía às 3, aí às vezes para não ficar assim muito cansada, eu ia à academia, às vezes tinha dias que eu fazia inglês na semana, mesmo assim, na correria do dia a dia, e aí eu não conseguia me dedicar exclusivamente à faculdade. Eu acho que foi isso também, uma falha minha, né? Não foquei, não tinha foco. E aí eu fui fazendo. E depois, nessa época do estágio, como eu conhecia muita gente lá dentro, eu fui convidada para trabalhar lá dentro de novo, porque eu era terceirizada em empresas grandes assim. A gente sempre, assim, às vezes não consegue ser um efetivo, né? Então, com terceiro, você vai fazendo network lá e vai conhecendo outras pessoas. Aí, um ano depois, né, eles me convidaram. E aí, eis que eu parei na frota de veículos. Que experiência é essa maravilhosa? Conta aí, o que você achou dessa experiência dela, Darlene? Nossa, é uma guinada profissional muito grande, né? E graças a Deus você conheceu a frota, né? Porque já que você não se identificou com direito, então foi assim um achado, né? E graças aos gestores de frotas, hoje você faz parte desse seleto grupo. Né? Verdade. Mas me diz uma coisa, Fabi, a gente estava falando aqui nos bastidores, eu, Michele, Yara, né? E ó, os coraçõezinhos subindo, hein, gente? Olha isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso, né? A gente sabe que você tem uma linda história pessoal, né? E eu queria que você compartilhasse um pouquinho mais sobre essa sua história, que, do meu ponto de vista, além dela ser muito linda, ela é emocionante. Então, eu queria que você compartilhasse com todos os nossos ouvintes e visualizações que nós estamos tendo aqui. Me conta um pouquinho sobre esse ato de amor que é a adoção. E assim, é uma coisa, eu particularmente, eu acho sensacional, né? Então, eu queria que você nos contasse um pouco, compartilhasse essa sua história tão linda e que poucos, só quem é muito próximo a você que sabe dessa sua história. Então, e nós, assim como somos parceiras, gostaria que você contasse um pouquinho para nós. Claro, conto sim. Bom, eu tenho 2 filhos, né? Eles são por via da adoção. Os dois são. Os dois. Os dois. Por via da adoção. O Gustavo, que tem 9 anos. Ele foi adotado há 7 anos atrás. Né? Ele tinha 2 anos. 2 anos e 2 meses, mais ou menos. Bebezinho ainda. Foi maravilhoso, né? A adoção, assim, em si, ela é um divisor de águas na nossa vida. Eu não sei como que é ser mãe biológica, mas eu acho que também não deve ser tão diferente, porque muda tudo na nossa vida, né? Com certeza. E o Gustavo, ele foi uma adoção muito impactante, porque foi uma aceitação de ambos. Então, ambos... ele nos adotou e a gente adotou ele assim no primeiro encontro. Foi muito legal. E encontro de almas. Foi, de almas mesmo. E aí,
ele é uma criança, assim, super... como que eu posso dizer assim, resolvida enquanto adoção, porque a gente sempre falou abertamente com ele sobre isso. É isso que eu ia te perguntar, ele sabe que ele é adotado? Sabe sim. A gente não acha legal, né? É uma história, é a história de vida dele. Então, assim, ele pede para ir ao orfanato de onde ele morava, a gente sempre vai lá. Tem um relacionamento muito bom, ele fala que se sente em paz quando ele vai lá, sinal de que ele foi bem tratado lá, né? Uhum. Então, que bom, né? A gente vai lá tem sempre. Tanto relato, né, de que às vezes crianças não são bem tratadas e tudo mais, né? Mas que bom. E que bom que ele se sente confortável com isso, né? Sim, sim, ele é muito, muito resolvido, assim, é impressionante como ele tem essa maturidade, e ele fala, é um privilégio na minha vida ter sido adotado. Aí a gente fica até emocionados, assim, né, os pais. Que legal, que legal. E a Michelle falou para mim que ela está super curiosa, né, de um monte de informações. Ai, gente, eu acho a adoção, assim, algo bem delicado, é realmente um ato de amor, porque, assim, você optar por isso é muito estudo, né? É uma mudança muito grande na sua vida. Então, assim, não envolve só você e seu marido, envolve toda a família, aceitação, preconceito, né? Então, assim, o Gustavo e vocês são abençoados, porque, assim, quando você opta pela adoção, você é uma coisa que, assim, não tem mais volta. A partir do momento, eu acompanhei um processo de adoção de uma criança maior, né? A criança já tinha mais de 9 anos. E aí, como eu era muito próxima, assim, profissionalmente desta pessoa, ela sempre falava, né, o tempo, como... E aí eu queria saber, Fabi, de você, como que você trabalhou essa ansiedade, esse processo, né? Quais os desafios que você teve? Porque, infelizmente, no nosso país, a aceitação não é tão fácil assim, né? Tem Sim. muitas barreiras aí que tem que quebrar. Eu mesma já pensei, porque eu demorei muito tempo para ter filho, né? Resolvi depois de anos de casada, e aí foi uma das opções que eu pensei. Mas aí depois era muita correria, eu falei assim, olha, para você tem que se doar nesse processo, porque você passa por várias fases e você tem que ali se doar realmente, né? Então eu queria saber quais os desafios que você teve e como que você trabalhou essa ansiedade. Bom, quando a gente decidiu entrar para adoção, na verdade, assim, eu não era, por conta desses desafios, eu não era muito confortável para entrar nesse processo. Porque, em nosso caso, quem não pode ter filhos, a nossa opção por adoção foi isso, por não poder ter filhos, sou eu. Mas o meu marido falava que não tinha problema, que ele queria muito ser pai, que a gente constituísse uma família, que a gente lutasse, enfim. E aí ele a gente encorajou. Ele me encorajou, foi. Aí ele meio que decidiu. Eu falava, não, nós vamos. Era igual quando ele me deu um cachorro. Eu também não era muito, assim, por animais. Aí eu falei, não, nós vamos olhar. Fui meio que levando em banho-maria. Aí depois eu falei, não, chega, agora é a hora, porque demora, tem sim um processo, não é uma coisa fácil. A gente tem que ir. Aí nós fomos, né? Ele foi ao fora, a gente preencheu a papelada. E aí a gente fez todo o processo de habilitação. Nosso processo de habilitação demorou 1 ano. Para mim aquilo ali era a morte, porque você expõe a tua vida. A sua vida é um livro aberto para o judiciário. E aí você tem que ter paciência, tem que ter perseverança, tem que ser muito forte para não desistir, porque os obstáculos são vários. E assim, a realidade, a gente vê na mídia os casos de devolução, os casos de adoção tardia que às vezes são mal sucedidos, não só tardias, as normais também, enfim. E aí você fica com aquelas coisas na cabeça, mas eu insisti, fui até o fim. Aí depois de 1 ano a gente entrou na fila. Na época, eu acho que eu tinha 33 ou 34 anos, quando a gente foi habilitado. E aí a mulher falou assim, porque eu falei, não, eu quero um bebê. 0 a 2 no máximo, eu falava assim, né? Ela, não, mas tem mais crianças maiores que não deixam de ser um bebê, né? Até uns 3. Eu falei, não, quero de 0 a 2. Aí eu
fui só pedir para ser crianças, né, que tivessem doenças tratáveis, né, porque não tratáveis eu não teria capacidade, possibilidade nem física, nem financeira, nem mental, assim. Eu falei, não, eu quero uma criança assim, né, tal. Foi o único empecilho que eu coloquei. Foi de 0 a 2 e que não tivesse doenças tratáveis. Não optou por sexo da criança? Não, nada, nem sexo, nem cor, nem nada. Bacana. Aí ela falou assim, quando a gente foi habilitado, nossa, 6 anos esse seu perfil. Aí eu falei assim pro meu marido, nossa, você é mãe-avó. E meu marido me deu beliscão, porque eu falei na frente da assistente social, né? Eu fui bem espontânea, eu falei, nossa, você é mãe-avó. Aí ele falou, do céu, aí ele me deu um beliscão, aí eu me contive, né? Aí, gente, nunca, não fiquei assim, porque tem gente que compra berço, compra roupa, desde o dia que entra na fila. Nossa, desencanei em geral, porque assim, sempre trabalhei longe, sempre tive uma vida assim na correria, ele também. Aí a gente não ficou com isso na cabeça. E aí, quando foi depois de 2 anos, nem sonhava com o filho ainda, porque eu não via, eu não enxergava, né? Aí ligaram pra gente, a tão temida ligação chegou. E aí, quando ligaram, eu tinha acabado de sair da empresa porque eu ia entrar em outra. Aí eu deitei na cama assim, eu falei, vou ver o que é relaxar. Aí o celular tocou, eu olhei o número, eu falei, eu que não vou atender, fiquei descansando. Aí daqui a pouco o celular toca, eu falei, que saco, não para, né? Quando eu vou ver meu marido, ligaram do fórum. Eu, o quê? Quem foi preso? Aí ele falou, não, ligaram do fórum, tem uma criança pra gente ver. Aí eu falei, meu Deus, aí começou a me dar dor. Nossa, foi uma tremedeira, foi uma loucura. Ele liga lá. Aí eu liguei e realmente era, né? Foi quando foi do Gustavo. Aí ligaram, aí eu liguei e falou assim, olha, você tem que ir lá, e aí saindo de lá, você tem que decidir. Aí eu falei, nossa, mas não é uma mercadoria que você vai lá e decide, né? Aí ela pegou e falou assim, não, por quê? Aí eu falei assim, não, gente, é uma criança, né? A gente nunca tá esperando naquele momento que veio, mas enfim, é uma criança. Aí a assistente social pegou pesado comigo e falou assim, não, você vai ter que ir lá e vai ter que decidir. Eu falei, tá bom, eu quero ir, fui. Aí foi quando a gente foi lá, conheceu, se apaixonou, enfim, mas eu saí de lá não com dúvidas, mas assim, sem saber se era, né, naquele momento ou não. Aí eu liguei pra ela e falei assim, eu posso te dar a resposta amanhã? Ela, por que seu casamento está ruim? Então, assim, é muito direto, eles vão nessas coisas, por isso que tem que ter muita paciência. E eles já são tão habituados a isso que para eles é um processo natural eles falarem dessa forma, né? E para a gente soa como uma agressividade até, né? Mas aí eu falei, nossa, não, é porque eu preciso de um momento, eu preciso digerir, assim, a situação, é uma criança, né, eu não tenho nenhuma estrutura, assim, nada, enfim, aí eu sei que ela insistiu, eu falei assim, olha, eu tenho que ter meu momento com Deus, aí foi que ela parou, aí foi quando eu pensei, falei com Deus, aí, né, não, é ele, graças a Deus que foi, aí no outro dia, logo cedo eu liguei, eu falei, olha, a gente quer sim, né, continuar a aproximação, e aí fluiu. Mas é mais ou menos desse tipo, desse jeito. Ô, Fabi, não, eu falo assim, eu que sou mãe biológica, a gente também precisa desse apoio, na hora a gente fica insegura, fala, nossa, estoura a bolsa, mas é hoje, mesmo que a gente esteja preparada, acompanhando aqui numa barriga, na hora a gente não está preparada. Então... É engraçado, dessa estrutura emocional e não é fácil. Olha, tem que ter muito preparo. Porque assim, você tem uma gestação de 9 meses, a gente não, uma gestação de 1 semana, mais ou menos, né? Assim, não de 1 semana, mas até você dar a resposta, começar aí começa o trabalho de parto, né? Depois, o trabalho de parto é mais demorado que a gravidez para nós. Verdade. Porque é a aproximação. E como que foi para você conciliar todo este processo com outros aspectos, como o trabalho, por exemplo? Então, na época eu tinha saído da empresa,
para ir para outra. Aí eu tive que ligar para outra, conversei com o meu antigo gestor e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Foi quando ele falou assim para mim, esse ato aí não tenho nem o que falar, eu tento segurar o máximo possível. Eu falei, porque se eu entrar quando a guarda sair, eu vou ter que sair de licença, eu vou te queimar. E aí ele me esperou também, então eu fiquei quase um mês e meio, disponível para o Gustavo, né? Eu ia todos os dias ao orfanato, aí quando saiu a guarda definitiva, tadinho, ele não ficou nem 15 dias em casa, já foi comigo pro trabalho. E lá tinha escolinha, aí ele já foi junto. Mas foi perfeito, assim, eu me surpreendi comigo mesmo, porque eu era um pouco individualista, né, então assim, eu sempre trabalhei longe, aí eu já tinha minha rotininha, mas aí eu incorporei a mãe, né, e assim, eu me sinto uma mãezona com ele, e aí agora foi com o Lucas, né, em meio à pandemia, essa foi mais impactante. E isso foi muito importante, com esse apoio, né, Darlene, da empresa e essa confiança no seu mentor, né? Você se abrir e falar para ele dessa parte pessoal, né? Desse apoio que ele te entregou, né? Que ele te deu, né? Porque eu falei, olha, tá disponível, porque senão eu não sei se você... E quando ele falou, não, eu tento te esperar, né? Aí eu falei, olha, eu ia precisar no máximo tantos meses, no máximo 2 pelo menos. Aí 2 eu não consigo, aí eu fui flexibilizando em casa com meu marido também, porque também ele falou, pô, tirou o menino do orfanato, vai enfiar numa escola. Aí tem que ter todo jogo de cintura. E depois até a própria assistente social do fórum veio criticar, né? Porque ela falou, ela usou esses termos, você tirou o menino de uma instituição e vai colocar numa escola? Aí eu tive que ter mais jogo de cintura ainda. Eu falei, olha, ele precisa estudar, ele precisa comer, a gente precisa pagar as contas. Ter um filho é mais um gasto. E tendo em vista que essa empresa tem esse benefício dentro da empresa, para ele vai ser muito bom o desenvolvimento dele. Aí foi que, né, também deu ela foi mais flexível. E essa escolinha ficava dentro da própria empresa também. Isso. Então você ficava próximo, mais próximo, né, Darlene? Acho que isso para nós mãe é muito importante. Elas têm, as empresas que têm esse tipo de estrutura, acho que a qualidade de trabalho do profissional, né, é perfeito, porque a mãe fica muito mais tranquila com o filho próximo, né? Eu acho que isso é perfeito. Ô, Fabi, me diz uma coisa, agora você está de licença maternidade do Lucas, né? Porque você adotou agora no meio da pandemia, como você mesmo disse. Como que você tem feito nesses novos tempos? Porque a gente tem que ficar isolado, né? As crianças não podem ir para a escola. Então, como que você tem conciliado isso para que as crianças elas não fiquem entediadas dentro de casa? E quais as distrações e divertimentos que você tem feito com eles, assim, porque você tem que conciliar, né, o trabalho, mesmo você trabalhando home office. Bom, se bem que você está de licença maternidade, então não tem trabalho home office, né? Mas você tem que conciliar com as suas atividades diárias e dar total atenção para eles também, sem poder sair muito de casa, né? Porque eles são uns bebês, né? Então não tem como. Né? O Lucas... O que você está fazendo? Agora, assim, então, quando o Lucas também, eles nos ligaram, foi em abril que eles ligaram também, a mesma época do Gu, só que o Gu em 2013, ele agora em 2020. Nossa. E aí eu estava trabalhando, normal, no dia 30 de abril, estava sentada, né, fazendo umas entregas lá no computador, aí me ligaram, eu falei, assim, eu também não estava mais esperando, porque diferente do Gu, que eu achava que ia demorar os 6 anos, o do Lucas demorou 6 anos, que quando a gente permaneceu na fila, que saiu a guarda definitiva, a gente já pode continuar. E aí a gente achou, vai ser mais rápido, já tem né? Imagina, tive que renovar 2 vezes o processo. E aí eu fiz o mesmo processo, tal, só aumentei a idade.
E aí agora veio, eu fiz exatos 6 anos, gente, impressionante, 7 anos, né, de um para o outro, que chamou, aí 6 anos porque demora, é um ano que demorou para sair a definitiva. Aí eu fiquei também na dúvida, só que era tudo diferente agora. Aí ela ligou, falou, olha, tem uma criança, tal, tem 1 ano e meio, um menino, aí só que você tem que... aí tem que ver tudo por vídeo. Aí eu falei assim, mas como assim? Não pode ir pessoal, pelo menos, né, conhecer? Ela falou, a princípio não. Aí eu falei assim, ela perguntou se eu tinha preferência de menino ou menina. Eu falei, a gente sonha até também ter um casalzinho, mas assim, eu deixei aberto, então que Deus mandar, ele venha, né? Porque se fosse biológico, eu não ia saber que sexo ia vir. Aí ela pegou e falou assim, então, você tem interesse? Eu falei, eu tenho interesse, mas eu preciso conversar com meu marido, porque se passaram 6 anos, outra vibe, né? Aí eu conversei com o Márcio e tal, eu falei, mas eu quero conhecer sim, independente se a gente vai prosseguir ou não. Aí eu falei com meu marido e tal, a gente quis ver, liguei para ela no mesmo dia, porque nesse dia, aí ela falou, só mostra a foto se vocês tiverem certeza. Falei, putz, é como é uma pressão bem forte. Aí mostrou, né, depois que meu marido aceitou também, aí eu liguei de novo, ela mostrou a foto, aí a gente já se apaixonou pela foto, a carinha dele. Ai, que lindo! E aí eu falei, não, mas aí a gente quer. Ela falou, não, mas só pode ser por vídeo, que não sei o que. Eu falei assim, não importa, eu quero ver. Aí a gente fez uma chamada de vídeo, ele interagiu, ria, brincava, né, com a gente, tudo. E aí depois foi que deliberaram pra gente ver. Esse processo... Fabi, só uma curiosidade, era do mesmo orfanato ou orfanatos diferentes? São de orfanatos diferentes. Daqui de São Bernardo mesmo, os dois, mas são diferentes. Mas são orfanatos parceiros, né? Assim, que tem trabalhos que fazem juntos, mas são diferentes. Aí foi quando a gente foi ver pessoalmente. Aí quando você vai ver pessoalmente, aí você tem que já ligar e dizer, eu quero. Dessa vez era diferente. Lá mesmo no orfanato a gente falava por conta da pandemia, e aí ela já mandava para o juiz, eles aceitaram, eles querem fazer a aproximação. A aproximação do Lucas foi muito restrita. Então, acho que era 3 vezes por semana em 2 horas. Então, assim, a gente não teve todo aquele processo igual que foi do Gustavo, de dar um banho, de dar uma comida, de ter mais interação. E aí, menos de 1 mês saiu a guarda. Então, ele veio para casa, eu estava trabalhando ainda, porque como é adoção, a empresa é mais burocrática para sair a licença. Então, assim, a primeira semana eu quase enlouqueci. Porque antes, agora falando da pergunta que você fez, o que eu estava fazendo. No começo da pandemia, o meu filho, o Gustavo, e o meu marido, eles gostam muito de esporte. Então a gente meio que montou uma academia aqui em casa, ficava treinando. O Gustavo, assim, foi super consciente, a escola ajudou, fez um trabalho muito bom, né, para as crianças, informando qual era as dificuldades, falando sobre o Covid. Então ele tinha muito bem impregnado na cabeça dele. Até chegava perto dele, ele falava, sem abraço, sem beijinho. Aí, que engraçado. Mãe, Covid-19. Então, assim, ele ficou tudo muito bem trabalhado, isso ajudou bastante. Então, ele não ficava cobrando para sair nem nada. Só que a gente teve um relacionamento que a gente não teve antes, né? De ficar sempre junto. Eu trabalhava de um lado, ele estudava do outro, porque, né, tudo digital. E aí a gente foi fazendo isso, os trabalhos de escola, aí foi fazendo bastante exercício, filmes, culinária, ele gosta muito de interagir. Quando o Lucas chegou, a gente começou a integrar ele também nesse ritmo, né? Sim. E aí ele, como ele é menorzinho, ele ria, brincava, mas não interagia muito. Aí filmes, tudo. Só que de outra forma, com mais tranquilidade. E aí agora que flexibilizou mais as coisas, o Gustavo faz futebol 3 vezes por semana, e aí ele faz com personal, então é só ele, o professor, e eles fazem natação, aí eu levo eles, né, 2 vezes por semana também. E aí eu tô tentando isso. Eu e meu marido a gente tem uma logística bem apertada, porque como ele faz triatlo, ele faz muito, treina muito. Então, assim, a gente conversa muito para que um possa ajudar o outro. Então, tem essa parceria.
E aí ele também está trabalhando, home office, aí a gente fica fazendo isso, para eu também poder fazer alguma coisa. Sim, Fabi, me surgiu uma curiosidade minha. Quando você fez esse processo com o Lucas, como você conversou com o Gustavo? Ele foi tranquilo, assim, saber que tinha mais um irmãozinho? Porque acabam perdendo, né? Eu tenho um só, e o meu antes, ele vivia pedindo irmãozinho. Aí eu fui explicando, olha, a mamãe vai ter que fazer isso, a mamãe vai ter que fazer aquilo. E ele, acho que eu não quero mais não quero mais irmão não. E eu parei em um só. Mas, assim, como que o Gu trabalha com esse... o irmãozinho chegou, vai mexer nas coisas dele, e como que foi isso? Então, o Gustavo era o sonho da vida dele ter um irmão, né? E aí a gente falava assim, filho, mas eu sou feliz com você, brincava, né? Falando, você é muito caro, você quer fazer um monte de coisa, 2 filhos, o papai e a mamãe não tem condições. Aí sempre falava isso pra ele, porque sabia, né, da demora. E eu falei, e outra, filho, não tem como a gente ter um irmão assim, de uma hora pra outra, porque não depende de nós, isso depende do juiz, depende da vontade de Deus, é no tempo dele. Então, assim, você sabe o problema da mamãe? Mãe, não tem problema. Gente, era impressionante. Ele fazia as oraçõezinhas dele toda noite. Ele pedia, ai, que graça. Aí eu falava assim pra ele, tá bom, né? Aí quando ele veio, aí gerou um impacto, porque ele imaginava que havia um irmão maior. Não vi. Aí ele ficou meio baqueado, assim, no começo. Mas agora... Literalmente ele é o mais velho, né? Ele é o mais velho. Ô, Fabi, e aí, onde você arruma o tempo para ficar bonita desse jeito? Porque a Fabi, gente... ela é uma pessoa assim que eu gosto muito, particularmente. Obrigada. É uma pessoa que quando você faz benchmark, você se sente à vontade em conversar com ela, em visitá-la, né, Fabi? E aí, eu lembro que eu acho lindo as pintinhas, sabe? E aí... ela tem essas pintinhas, porque tem uma amiga minha que ela também tem essas pintinhas. Eu falo, menina bonita, porque eu não tenho essas pintinhas também. E aí, Fabia, hoje, como você arruma tempo? E qual que é o seu hobby? Assim, você tem a sua vaidade e tudo, e o Luquinhas, ele é tão pequenininho que ele demanda bastante atenção, né? Em que momento que você faz as coisas? Olha, meninas, confesso que eu tô bem relaxada agora, porque tá bem desafiador, mas assim, que nem eu te falei, porque eu tenho que ter uma parceria. Então, eu e meu marido é bem parceiro. Horários alternativos, na hora, assim, do almoço, eu vou fazer, tipo, eu preciso ir no cabeleireiro, eu preciso fazer minha massagem, porque foi uma mudança muito radical. E eu nunca tinha lidado com bebê. E o Lucas, ele é diferente, ele não é calminho, ele é bem... O nome já diz, eu tenho nem um filho é igual ao outro. Nenhum. Cada um, mesmo, não tem jeito. Nem o biológico tendo a mesma barriguinha ali, não tem jeito, não é igual, são personalidades completamente diferentes. Então, mas assim, eu sei que não é, só que ainda... né, eu tava com a minha mente, o Gustavo, eu ia no cabeleireiro, levava, eu ia fazer uma unha, levava, tudo ele era meu chaveirinho. O Lucas não fica, gente, eu tentei uma vez ir ao shopping com ele, ele fez um escândalo. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei, Lucas, ele grita quando ele quer uma coisa, ele tem personalidade. Eu falei, isso é bom. Normal, é normal. Ô, Fabi, me conta uma coisa, e você quer partir pelo terceiro ou não? Deus me livre. Não tem mais idade não, filha. Já tô doenta. Doenta aí. Eu tinha essa curiosidade de perguntar para você se você ainda estava na fila de adoção ou se já tinha fechado a fábrica. Não, já falei, tira. Eu queria, se eu fosse mais calma, tivesse mais paciência, eu ainda arriscaria uma menina, mais condições financeiras, né? Porque filho é pesado. Eu arriscaria uma menina. E como que você extravasa essa sua, vamos dizer assim, a nossa atenção? Que nem cada um arruma um jeito de extravasar, né?
E assim, quando você está em casa é mais fácil, mas quando você tem algum hobby específico, assim, de malhar com seu marido, o que você faz nos momentos que você não está cuidando da gestão de frota? Gente, eu adoro cozinhar. Ai, que delícia, bom saber! Só que Próximo nessa pandemia... vai ser aonde? Churrasco, vamos chamar a Fabi. Só que nessa pandemia eu já tô ficando cansada, então já não tá sendo mais hobby, já tá sendo tortura. Mas assim, eu gosto de ir pra academia, gosto de andar de bicicleta, enfim. Não, academia é mentira, eu vou por causa de questões de saúde, tá? Eu preciso. Mas assim, que eu gosto, não. Eu gosto de viajar, sei lá. Mas assim, bom, que eu gosto mesmo de fazer comida. Eu adoro. Eu fazia doces. Fabi. Agora quando eu for te visitar, você pode fazer, tá? Olha lá, próximo almoço na casa da Fabi, hein, Fabi? Fechadíssimo. O café Fleet Woman, eu já falei na outra live que a gente vai criar um momento café Fleet Woman. Isso. Então a Fabi vai estar convidadíssima para fazer um bolo bem gostoso. Eu faço, cara. Ai, gente, legal. É tão bom, né? Um cafezinho com bolo e conversa de papo de mulher, né? É verdade. É maravilhoso, maravilhoso. Ô, Fabiana, a gente estava conversando aqui nos bastidores e a Darlene estava super curiosa também, falando comigo como é hoje a profissional Fabiana, não é, Darlene? Ela queria saber um pouco mais aí também, e esse público maravilhoso hoje, que nós estamos com uma audiência maravilhosa, mais de 500 visualizações simultâneas, Fabiana. Coraçõezinhos que os filhos da Fabi merecem todos. Essa história é maravilhosa, né? E você com esse brilho, essa sua energia, e realmente por isso que é merecedora desses dois lindos filhos aí, essa história maravilhosa que contagia e emociona todos nós, não é isso? Obrigada. Fabi, me diz uma coisa, a gente sabe que a profissional Fabiana é excelente, nota 1000, gestora de frotas brilhante. Após a sua maternidade, você se sente mais realizada profissionalmente? Ah, sim, com certeza. E eu tive, graças a Deus, eu tive bastante feedbacks positivos de projetos que eu já tinha dado em andamento, né, na minha saída, e que estão rodando bem bacana lá. Eu acho que agora vou voltar mais confiante, mais resiliente, mais vontade de fazer as coisas e ver, né, fazer e acontecerem. E assim, eu sou pau pra toda obra. O que pedir para eu fazer, eu faço, eu não tenho problema. Então, eu acho e meus gestores também são super parceiros. Eu acho que vai ser um retorno bem, bem maravilhoso. Bacana. Ô, Fabi, só para a gente logo nossa live tá terminando, que infelizmente o Instagram ele não permite que a gente se aprofunde, senão a gente ia ficar aqui pelo menos mais 1 hora tranquilamente. Tranquilo. Só voltando um pouquinho, quando você ficou na pandemia, né, que teve o processo de adoção com o Lucas e o Gustavo e tudo mais, me chamou a atenção uma coisa muito legal, porque quando você adotou o Gustavo, você teve o processo, né, de adaptação e tudo mais, aí você voltou a trabalhar e ele já foi para a escolinha. Né? Então você não teve aquela proximidade caseira, vamos dizer assim, né? Então eu acho que o processo da pandemia, eu acho que nesse aspecto foi até benéfico, porque você teve aquela aproximação que você naquele momento não teve, porque você precisava trabalhar, óbvio, e ele precisou ficar na escolinha. Então, eu acho que foi benéfica a pandemia nesse aspecto para vocês, porque a proximidade ela foi maior com os dois, né? Eu acho que isso foi bem legal, isso me chamou a atenção.
Não sei se chamou a atenção de vocês, meninas, mas a minha chamou, viu? Não, foi sim, eu comentei até, né, eu falei, nossa, eu nunca tive, foi muito louco, assim, que eu fiquei em casa desde março, né, então março e abril, fui dedicada, além, né, do trabalho, eu fiquei bem dedicada ao Gustavo, e a gente ficou tão parceiro, tão unido, e coisa que a gente não teve lá atrás, né, a gente ficava junto em férias, essas coisas, mas é uma correria, né, a gente tá fazendo outras coisas, como sempre, e dessa vez foi assim, como que eu posso dizer assim? Foi um senso de pertencimento assim muito forte entre nós, né? Ele comigo, eu com ele, com meu marido, e foi bem forte mesmo. E aí depois chegou, foi engraçado demais. Eu falei, eu fiz essa analogia, eu falei, eu acho que Deus vai preparando, né? Uniu a gente ainda mais. E depois veio o Lucas, ou seja, ele preparou, me preparou para tratar do Gustavo sozinha, assim, naquele momento, antes do irmão vir, para ele não sentir tanto. Sim, então, eu acho que foi uma preparação, foi bem gostoso mesmo. É maravilhoso. Você sabe que com relação ao que a Darlene falou, isso, gente, é para muitas pessoas. Porque eu mesma, com a correria, o meu filho estuda integral. E quando teve a pandemia, eu aprendi muita coisa com ele, até questão de ser professora, né? Porque essas aulas online, Jesus, cada dia, gente, é muito divertido. Pelo menos o meu que está no segundo ano, os alunos, aquela bagunça no meio da aula, online. Essa pandemia veio para todo mundo. Essa pandemia, acho que, em certo ponto, teve muito esse lado positivo, né? Para todo mundo, a gente aprender a dividir, fazer esse compartilhamento dentro de casa, esse almoço, café da manhã em família. Ai, que delícia. E na correria realmente não nos permite, né? Não permite que a gente faça isso, né? Você sabe que agora que volta, quando você volta do trabalho, você sente falta disso, porque você ficou meses. É como se você estivesse entrando na empresa de novo. É muito engraçado a sensação, e eu converso com muita gente, e todo mundo tem a mesma sensação. Tem essa sensação, né? Eu acho que essa pandemia, de um modo geral, né? Lógico que a gente sabe que assola o mundo todo com isso, mas eu acho que trouxe o ser humano para uma realidade que acho que tinha... essa realidade a gente meio que esqueceu. Que é o seio familiar, é o laço de família, né? Você sentar, fazer um café da manhã junto, né? Você ter um almoço, você preparar uma comida, porque a correria que a gente tem do dia a dia, vamos pedir uma comida pronta, tal, porque é muito mais prático. Mas só que eu acho que isso fez com que nós resgatássemos algo que acho que ficou parado lá atrás. Né? E é engraçado porque assim eu tenho o costume de tomar o café da manhã todos os dias com meu marido, né? Independente dele estar longe ou estar perto, a gente sempre tomou o café da manhã todos os dias. E quando veio a pandemia, ele longe, né? Tá lá na Inglaterra, a gente fazia videoconferência para tomar o café da manhã todos os dias, porque a gente não perdeu esse hábito. Entendeu? Então, é muito importante, porque eu fico sozinha aqui em casa, né? Então, eu falava, não, você vai tomar café da manhã comigo. Então, eu fazia vídeo e a gente tomava, porque a gente sempre cultivou esse hábito, independente da gente estar morando no mesmo espaço físico, a gente sempre cultivou esse hábito de todos os dias, a gente, antes de sair de casa, tomar esse café da manhã. Entendeu? Isso é fundamental para o nosso emocional, para o nosso equilíbrio, isso é muito importante. Exato. Então, assim, eu acho que a pandemia, ela realmente veio para que as pessoas elas ficassem mais unidas, mais próximas. E para você, Fabi, eu acho que nesse momento foi fundamental. Uma, para você ter essa proximidade com o Gustavo, que lá atrás você não pôde ter, por motivos óbvios, e outra para te preparar para o Lucas, né? Que deve ser a coisa mais fofa do mundo também, né? Meninas, tem mais algum recado? Eu quero falar da nossa festa!
Pensando em tudo isso, né? Nesse ano que foi, gente, teve o lado positivo, teve o lado negativo, pontos a desenvolver de todo mundo. Eu gostaria de lembrá-los que já está aí nas redes sociais, né? Todos nós, nossos embaixadores, somos em 15 embaixadores, viu, Fabi? Agora nós temos um novo integrante, o Fernando. Seja muito bem-vindo, Fernando. Bem-vindo, Fernando. Quem não baixou o nosso app, corre lá, baixa, muitas novidades. E uma das novidades que teremos agora para fechar o ano com chave de ouro. Eu vou até ler, pessoal, porque é um textinho comprido e, obviamente, eu não ia gravar tudo. Então, assim, preparam-se. No dia 11/12, a partir das 19 horas, no horário de Brasília, coloca aí um alerta, um despertador para não perderem. Nós vamos parar o mercado, gente. Vem aí a FMB Digital Tier, primeiro evento de confraternização digital do segmento. Então, nesta data, gente, o foco não são as empresas, vamos deixar isso muito claro, e sim as pessoas, a família, os amigos de segmento, reunidos, mesmo virtualmente, para o momento de união e gratidão. Então, a FMB Digital Tiers é para todos, e de todos, gente, porque tudo que nós da FMB fazemos é com muito amor, é com muito carinho e pensando sempre no próximo. Então, gente, está imperdível esse evento. Temos agenda com palestrantes motivacionais, retrospectiva do ano, expectativa vai ser de sensacional. 2021. Nossa, gente, é muito orgulho. É muito orgulho da FMB na visão dos principais executivos do mercado. E aí, gente, para melhorar, né, vai ter brindes, prêmios, mega show de encerramento, gente. Portanto, ressaltando, não perca tempo, faça sua inscrição lá no https://fleetmobilitybrasil.com.br/digital tiers, tá? Se você ficou em dúvida, não anotou, vai lá no Instagram da Fleet Mobility Brasil, já aproveita, procure lá o app, baixe para não perder as novidades do mercado, dos players e nós também, né, gente? Porque eu já fiz a minha inscrição. Então, eu também, gente. Já espalhei para minha família inteira, para meus vizinhos. Eu quero uma festa de arromba. Fiz propaganda no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, para todo mundo, porque é o maior evento para todos, né? Para todos. Não só gestores de frotas. Exatamente, gente. E tudo feito com muito amor, muito carinho. E nós temos aqui, nós, embaixadores, embaixadoras, Yara, Darlene, a Fabiana, que participa lá junto conosco do app. Temos muito orgulho de fazer parte dessa comunidade de gestores de frotas e mobilidade urbana, né? Então, assim, gente, eu gostaria de não deixar de passar aqui nossos agradecimentos a Mônaco, essa empresa maravilhosa, tem uma equipe sensacional e nós temos o patrocínio da Mônaco, né? Então a Mônaco, procure lá, ela tem mais de 20 anos de experiência. A Mônaco oferece uma gama de serviços e parceiros que diferencia das demais empresas do segmento, tá bom? Então, eu deixo o meu agradecimento, em especial para a Fabiana, que nós tivemos, eu, Yara e Darlene, o prazer de falar com você, de você se colocar aqui um tempinho conosco para contar da sua história linda, essa profissional linda. Eu só tenho elogios para a Fabi, né? Obrigada. Gente, aqui tem 4 mulheres maravilhosas. Eu digo agora que sempre é um prazer inenarrável estar com todas vocês. Tinha que falar do inenarrável, né? Ela fez direito, gente. Momentos esplendorosos.
Fiz direito. Fiz direito. Inenarrável é quem faz direito. Eu vi, gente. Eu tenho 1 ano de faculdade de direito, mas sou formada em marketing. Que bacana. Muito feliz, muito obrigada, viu, Fabi? É um prazer enorme para nós. Só mais um recadinho. Todas as terças, quartas e quintas temos as nossas lives maravilhosas e específicas. E quem não baixou ainda o app, baixe e acesse também o Instagram da Mônaco, onde você vai ter todas as informações e o atendimento das meninas, mais conhecidas como as meninas da Mônaco, que elas são sensacionais. Sensacional. É por isso que nós fazemos em várias embaixadoras, porque uma vai lembrando a outra, gente. Vai lembrando a outra, lógico. Então a gente tem, como temos vários recadinhos, exatamente. Passa, né? Que o nosso dia a dia é muito agitado. Mas então, gente, baixe o aplicativo, que lá vocês vão ter todas as informações. A Fabi está aí, ela tem um aplicativo, ela sabe que é rápido de acessar, não trava e tem todas as informações bem pontuais e bem rapidamente do que você precisar dos players do mercado em gestão de prova. Exatamente. Fabi, você quer deixar algum recadinho? Eu quero. Primeiro eu quero agradecer a vocês, assim, que me receberam, como que eu posso dizer assim, com muito carinho, né? Me senti assim, de casa. Você é de casa. E assim, meninas, vocês estão fazendo um trabalho brilhante, continuem. E trilhem esse caminho aí que vocês vão cada vez mais longe. Parabéns aí por todos. Obrigada, Fleet, Mobility, a Mônaco. Enfim, obrigada a todas. Obrigada grande, gente. Disponibilizar o seu tempo também conosco, tá? Um beijo, gente. Beijo, gente. Vários corações para vocês. Muitos. Para vocês também.